que o sistema jurídico do Brasil e da França tem em comum? Olha, parece pergunta de quiz, mas a resposta pode ser, de verdade, o ponto de partida para uma carreira internacional na área de direito. Com certeza. E não é só pelo glamour, né? A conexão é muito mais profunda. É exatamente sobre isso nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar fundo nas oportunidades de estudo na França, com um foco bem específico em direito. E para isso, nossa fonte principal é um material super completo da Campus France Brasil, que é a agência oficial do governo francês. Isso. A missão aqui é entender as vantagens e, claro, o processo para quem está considerando essa jornada acadêmica. E você já deu a dica da conexão profunda. Que conexão é essa, afinal? Então, a base de tudo é o sistema civil law, o direito romano-germânico. É, assim, a espinha dorsal do nosso direito aqui no Brasil e também do francês. Ah, então não é como ir para um país de common law, como Estados Unidos ou Inglaterra, onde a lógica é completamente outra. Exatamente. E para a França, para um estudante brasileiro, é de certa forma ir direto na fonte de muitas das nossas estruturas jurídicas. Não é começar do zero. E isso por si só já torna a experiência muito mais rica, sabe? Entendi. Ok, então vamos desempacotar isso. O material que a gente analisou traz uns números que, olha, são impressionantes. O orçamento do sistema de justiça francês é de quase 11 bilhões de euros. É muito dinheiro. 11 bilhões. E eles têm mais de 68 mil advogados e uns 8.500 magistrados. É uma estrutura gigantesca. Um ecossistema jurídico extremamente robusto. E o reflexo disso no ensino é, assim, direto. Mas aí que entra a minha dúvida. Um orçamento gigante e muitos profissionais não garantem automaticamente um ensino de ponta, né? Onde é que esse investimento todo aparece de verdade na formação do estudante? Essa é a pergunta-chave. E a resposta, segundo o material, está na filosofia do ensino. Esse investimento todo sustenta uma estrutura acadêmica que pode se dar ao luxo de ir além do treinamento técnico. Como assim? Eles não estão só formando operadores do direito, gente que sabe aplicar a lei que está ali no papel. Eles formam pensadores. Com mais recursos para pesquisa, bibliotecas de ponta, talvez turmas menores, cria-se um ambiente onde a análise crítica não é só incentivada, ela é exigida. Então a ideia não é só decorar o vademecum francês. De jeito nenhum. A abordagem central é a dedicação à reflexão. A pergunta nas salas de aula não é só o que é o direito, é principalmente o que o direito deveria ou poderia ser. Nossa, isso muda tudo. Muda completamente. Força o estudante a não só entender a regra, mas a comentá-la, a analisá-la e principalmente a criticá-la. O pressuposto é que as normas estão sempre em transformação, então a habilidade mais importante não é a memória, mas a capacidade de raciocinar sobre os princípios por trás da lei. Faz todo sentido. Prepara o profissional para o futuro, não só para o presente, e imagino que o impacto disso na carreira seja enorme, certo? Uma formação dessas não deve te limitar ao fórum. Sem dúvida. E é um dos pontos mais fortes destacados. Essa mentalidade abre portas muito além das carreiras jurídicas clássicas, sabe? Tipo? Um profissional com essa bagagem crítica, analítica, ele está preparado para assumir cargos de alto escalão no setor privado, em multinacionais ou na alta administração pública. Gente treinada para lidar com questões complexas que misturam direito, gestão, recursos humanos e em escala nacional, europeia e internacional. A versatilidade é imensa. É uma visão bem mais estratégica da carreira. Mas, sendo prática, tem um alerta importante aí, né? Ter um diploma francês não é um passe livre para advogar em qualquer lugar. Perfeito. Esse é um ponto de realidade crucial. O exercício de qualquer profissão regulamentada, seja advocacia ou medicina, está sempre sujeito às regras de cada país, da OAB, no nosso caso. Entendi. Estudar na França te dá uma formação de excelência, uma perspectiva global, que é um baita diferencial. Mas a validação do diploma e a licença para atuar seguem os ritos de cada lugar. Certo. Entendida a filosofia, vamos para a prática. Um estudante brasileiro agora, ouvindo a gente e pensando, eu quero isso. Por onde essa pessoa começa? Onde se estuda direito na França? O caminho principal são as universidades públicas.
O ensino de direito lá é predominantemente público e de altíssima qualidade. São mais de 40 universidades espalhadas pelo país oferecendo essa formação. E para um brasileiro, quais são as portas de entrada na graduação? Basicamente, existem duas portas principais. A primeira é a candidatura individual para um curso completo. É para quem quer o pacote todo. Fazer os 3 anos lá e obter o diploma francês, a chamada licence. E a segunda? A segunda é o intercâmbio acadêmico. Isso acontece através de convênios que a Universidade Brasileira possa ter com instituições francesas. Nesse caso, o estudante cursa 1 ou 2 semestres na França, enriquece a formação e volta para concluir o diploma aqui no Brasil. E como é essa licence en droit, a graduação deles? É parecida com a nossa de 5 anos? A duração é melhor, são 3 anos, mas o currículo tem uma particularidade que eu acho fantástica. É oferecido em mais de 50 instituições. E, claro, o núcleo duro é de disciplinas jurídicas, direito material, processual, O básico, né? o básico. Mas o curso não se fecha nisso. Peraí, deixa eu adivinhar. Eles têm matérias como filosofia do direito, sociologia jurídica? Mais do que isso. O currículo inclui campos como informática, economia e ciências sociais como parte da grade obrigatória. Informática? Sério? Sim. A ideia é formar um jurista que entenda o mundo em que ele vai atuar, que saiba o impacto econômico de uma decisão, que tenha noções de tecnologia para discutir direito digital, por exemplo. É uma formação muito mais conectada à realidade do século XXI. Isso é uma mudança de paradigma. Aqui, muitas vezes, essas matérias são vistas como acessórias. Lá parece que são parte integral. E além dessa license mais tradicional, tem outra opção? Tem sim. Existe um caminho mais profissionalizante, a Licence Professionnelle. E qual é a diferença? Ela é um pouco diferente. O pré-requisito é já ter cursado 2 anos de ensino superior. E o foco dela é muito mais prático, voltado para preparar o aluno para atividades de assessoramento jurídico bem técnicas. Ah, então é para quem já sabe exatamente o que quer fazer, uma área bem específica. Exatamente. As especializações são super diretas e alinhadas com o mercado. Os exemplos que a fonte traz são gestão de litígios, direito ambiental, direito imobiliário, profissões notariais, ou seja, de cartório, gestão de contratos públicos. É para quem quer sair pronto para uma função. Vi uma coisa na pesquisa que me deixou curiosa. Um diploma universitário em criminologia. Soa como algo de série de TV. Isso é uma graduação completa? A pessoa se forma criminóloga? É uma curiosidade interessante, mas que precisa de um esclarecimento importante. Sim, essa formação existe, mas ela não confere um título de grau nacional reconhecido como uma graduação autônoma. Entendi. Então é mais como uma especialização, um curso de extensão, para quem já é do direito ou de áreas próximas, né? Exato. O nome diploma pode acabar confundindo. Não é um caminho que por si só te transforma num perito criminal, por exemplo. É um conhecimento complementar valioso, mas não é uma profissão regulamentada por si só. Um detalhe técnico, mas fundamental para alinhar as expectativas. Uma base sólida como essa na graduação, com foco em pensamento crítico, matérias multidisciplinares, isso naturalmente faz a gente pensar no próximo passo. E para muitos brasileiros, o verdadeiro atrativo está na pós-graduação, certo? É aí que a França brilha ainda mais. Com certeza. A pós-graduação é o nível que mais atrai estudantes internacionais, inclusive os brasileiros. O carro-chefe é o Master National, que é um mestrado deles. E como ele funciona? A estrutura é um pouco diferente da nossa, são 2 anos de duração, divididos em Master 1 e Master 2, valendo 120 créditos no sistema europeu. E os pré-requisitos para um brasileiro que quer tentar? Basicamente, ter um diploma de graduação completo aqui no Brasil e, para a grande maioria dos cursos, o nível avançado de francês. Geralmente eles pedem o B2 ou até o C1. E as áreas? Tem muita variedade? A variedade é o que mais impressiona. A lista é gigantesca. Direito comparado, direito de comunicação em novas tecnologias, direito da propriedade intelectual, tem também direito bancário, financeiro, empresarial internacional. Olha, praticamente qualquer nicho que você possa imaginar tem um master correspondente. E aqui entra um ponto que, para mim, é o grande trunfo, a carta na manga do sistema francês, a possibilidade de estudar em inglês. Isso derruba uma barreira de entrada enorme. Sem dúvida.
É uma estratégia muito inteligente para atrair talentos globais. Existem cerca de 40 programas de Master em Direito que são inteiramente ministrados em inglês. 40 é bastante É coisa. muito. E isso abre o jogo para muitos profissionais brasileiros que, de repente, dominam o inglês de negócios, mas não têm ainda a fluência no francês. E as áreas desses cursos em inglês são super estratégicas. Eu vi exemplos como o direito de aviação. Quer dizer, estudar isso em inglês na França te coloca na porta de entrada de gigantes como a Airbus. Exatamente. Não é um conhecimento teórico qualquer. É uma formação para o mercado global. Mostra que a França não está formando juristas apenas para o seu sistema interno. Ela está se posicionando como um hub. Um hub europeu para o direito empresarial global. Outros exemplos são direito tributário internacional, arbitragem, direito do mercado financeiro. São cursos desenhados para a prática internacional. E dentro desse universo do Master também se fala muito em LLM. Qual é a diferença prática entre o Master Nacional e um LLM na França? Para o estudante, o que muda? Ótima pergunta, porque isso gera muita confusão. O Master Nacional é o mestrado tradicional do sistema francês, com seus 2 anos, que te habilita, por exemplo, a seguir para o doutorado. É o caminho acadêmico padrão. Certo. O LLM, ou Master of Laws, é um formato mais conhecido no mundo anglo-saxão, que a França importou. Geralmente, o LLM é mais compacto, com duração de 1 ano, e é focado em atrair advogados estrangeiros que buscam uma especialização muito pontual e com viés prático, quase sempre em inglês. Ah, entendi. Então um é mais acadêmico e o outro é um upgrade profissional mais rápido e focado. Isso. O LLM é uma qualificação de prestígio para o mercado, enquanto o Master Nacional é o caminho acadêmico mais tradicional e completo dentro do sistema deles. Faz todo sentido. E depois do mestrado, para quem tem fôlego e vocação para pesquisa, o caminho leva ao doutorado. Como funciona para um brasileiro? Com os diplomas de graduação e mestrado brasileiros em mãos, é totalmente possível ingressar direto no doutorado francês. Existem 2 modalidades principais. E quais são? A primeira é o doutorado pleno. É para quem quer fazer toda a pesquisa lá e obter o título de doutor por uma universidade francesa. O grande desafio aqui é ter um projeto de tese muito bem definido e, o mais importante, conseguir a aprovação de um professor orientador francês. É uma conquista bem pessoal do candidato. E a segunda modalidade? É o doutorado sanduíche, que é muito popular entre os brasileiros com bolsas da CAPES, por exemplo. É para quem já está matriculado num programa de doutorado aqui no Brasil. Ah, o nome já diz tudo. Exato. O estudante passa um período na França, geralmente de 6 meses a 1 ano, desenvolvendo parte da sua tese com um co-orientador de lá. É uma forma fantástica de enriquecer a pesquisa com outra perspectiva, acesso a outras fontes, uma experiência internacional sem precisar fazer o curso todo fora. Uau! É um panorama muito completo, da graduação à pesquisa de ponta. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que a oportunidade é muito maior do que simplesmente estudar fora. Muito maior. Recapitulando, o primeiro ponto é a conexão histórica do civil law, que não é só uma curiosidade, mas um facilitador real do aprendizado. Certo. O segundo, e talvez o mais importante, é essa abordagem filosófica e crítica, que ensina a pensar o direito e não só aplicá-lo. Isso transforma o profissional, deixa ele muito mais completo e versátil. E o terceiro ponto é a flexibilidade, a variedade de caminhos. Universidades públicas de altíssima qualidade, graduação, mestrado, doutorado, com a opção de fazer em francês ou, em muitos casos na pós, no idioma universal dos negócios, o inglês. A acessibilidade é bem maior do que se imagina. Pois é. E isso tudo levanta uma questão importante para se pensar. Todo esse sistema que a gente descreveu valoriza a reflexão sobre o que o direito deveria ser. Agora, imagina um profissional que passa por essa imersão, que é treinado por anos não apenas para aplicar a lei, mas para questioná-la, para imaginar suas futuras versões, para entender seu impacto social e econômico de forma profunda. Como essa mentalidade, ao ser trazida de volta para a realidade brasileira, poderia transformar não apenas uma carreira individual, mas a própria visão sobre justiça e o papel da lei na nossa sociedade.